A inflação está assolando vários países do mundo, até mesmo países que raramente sofrem com esse problema, como Estados Unidos, Japão e Alemanha, agora precisam lidar com o dragão da inflação. No passado, os países combatiam a inflação com a estratégia de manter reservas de ouro, porém isso deixou de ser uma prática a partir dos anos 70. Você sabe o que são e como são feitas as reservas de ouro? O ouro serviu como moeda de troca por milhares de anos, por grande parte do século 17 até o século 20. O papel moeda emitido pelos governos nacionais era determinado de acordo com o ouro e serviam como reivindicação legal por ouro. O comércio internacional se conduzia com o uso do ouro. Por essa razão, os países precisavam manter uma reserva de ouro, por razões econômicas e também políticas, lógico. Os governos contemporâneos não requerem que toda a sua moeda seja lastreada em ouro. Ainda assim, os países armazenam grandes quantias de ouro, como uma proteção contra a hiperinflação ou outras calamidades econômicas. Na verdade, as principais economias do mundo tendem a aumentar todo ano as suas reservas de ouro. Nos negócios, o ouro representa um ativo, uma commodity, que pode ser usado na medicina, na joalheria e também na eletrônica. Para muitos investidores, o ouro é um fundo contra a inflação e recessão, assim como os governos utilizam. Inclusive, é uma das principais maneiras de pessoas muito ricas guardarem dinheiro. Mas quais são os países que mantêm as maiores reservas de ouro no mundo atualmente? Vamos à lista. Quinta posição, Rússia. Com pouco mais de 2.300 toneladas, a Rússia superou a China dentre os países com maiores reservas de ouro em 2018. O aumento nas reservas de ouro da Rússia foi visto como uma tentativa de diversificar a economia para além dos investimentos americanos. A Rússia vendeu principalmente títulos do Tesouro dos Estados Unidos para comprar ouro. Esse movimento hoje chama muita atenção, pois dá a entender que a Rússia estava se protegendo principalmente contra as sanções econômicas que viria a sofrer após o início da guerra com a Ucrânia. Quarta posição, França, com 2.436 toneladas. O ex-presidente francês Charles de Gaulle foi o principal responsável pelo colapso do sistema de Bretton Woods, quando apontou o blefe dos Estados Unidos e começou a trocar dólares por ouro nas reservas de Fort Knox. O sistema Bretton Woods permitia que os outros países guardassem seu ouro nos Estados Unidos. Mais à frente a gente volta a esse assunto. O presidente Richard Nixon, na época que sabia que a taxa fixada de 35 dólares por onça, que equivale a mais ou menos 28,35 gramas de ouro, era muito baixa, e eventualmente teve que retirar os Estados Unidos do padrão ouro, terminando a era da conversibilidade automática do dólar em ouro. Terceira posição, Itália. A Itália tem 2.451 toneladas de ouro, mas a crise na zona do euro levou alguns membros do governo italiano a venderem algumas de suas reservas de ouro para levantar fundos. Contudo, esses planos não avançaram. Agora, antes de continuarmos a nossa lista, precisamos abrir um espaço para o Fundo Monetário Internacional. O FMI possui mais reservas de ouro do que a Itália, que é o terceiro lugar. Porém, menos do que o país que ocupa o nosso segundo lugar, que nós veremos daqui a pouco. Se o FMI fosse uma nação, ele ocuparia o terceiro lugar entre os 5 países com mais reservas de ouro, deixando a Rússia de fora do top 5. Agora eu gostaria muito de contar com o seu apoio para manter o nosso canal e levar as informações que trazemos aqui para mais pessoas. Então nos ajude curtindo o vídeo, deixe sua opinião nos comentários. Você também pode compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e, claro, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Chegamos à nossa segunda posição, a Alemanha. A Alemanha é o segundo dentre os países com maiores reservas de ouro, com 3.359 toneladas. O ouro alemão é guardado no Deutsche Bundesbank, em Frankfurt, também no Federal Reserve dos Estados Unidos, em Nova York, e um pouco também no Banco da Inglaterra, em Londres, ou seja, as reservas alemãs estão espalhadas por quase todo o mundo. Na primeira posição, claro, não podia ser outro país a não ser os Estados Unidos da América. Dentre os países com maiores reservas de ouro do mundo, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar com uma margem considerável. Na verdade, o governo americano tem uma reserva quase tão grande quanto os outros 4 países somados, que formam as 5 maiores reservas de ouro do mundo. Os americanos têm uma reserva total de 8.133 toneladas de ouro. Uma curiosidade é que durante o sistema Bretton Woods,
de troca internacional, quando os Estados Unidos ofereceu guardar o ouro dos outros países em troca de dólares, foi relatado que entre 90% e 95% de toda a reserva mundial de ouro se encontrava em cofres norte-americanos. Décadas mais tarde, os Estados Unidos ainda guardam a maior parte. O ouro constitui mais de 75% de suas reservas estrangeiras. Esse é um dos motivos que a economia americana sofre muito pouco com as crises. Enquanto aqui no Brasil nós temos a segunda maior inflação do mundo atualmente, apesar dos Estados Unidos também estar passando por um momento de inflação que não é comum lá, a inflação é muito menor do que o que a gente sofre aqui. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.